Em matemática, nós vamos trabalhar aí o EMAI, tá bom? Na página 54. Nós vamos continuar falando um pouquinho sobre frações. Prestem atenção nos exercícios que eu vou explicar aí para vocês e eu acho que vai ficar fácil de resolver, tá? Então, ó, Marcela, observando as figuras, verificou que em algumas delas estava pintada a quarta parte. Se a gente observar, todas as figuras estão divididas em 4 partes, né? E pintada a quarta parte, ou seja, 1/4 de cada figura. Porém, para ser pintada a quarta parte corretamente, todos os pedaços, né, todas as minhas divisões, elas têm que ter uma simetria. O que é a simetria, né? São divididas em partes iguais. Se a gente observar aqui a letra A, nós temos 4 pedaços, né, iguais. Então, aqui nessa letra A, foi pintada a quarta parte? Sim, ó, porque as partes são iguais e pintamos 1/4, tá? Que é a quarta parte. Se a gente observar aqui a B, também está dividida em 4. Porém, vamos observar, ó, são iguais? Não são, né? Vamos supor, ela foi dividida em 3 partes iguais. Então, eu peguei um pedaço para mim, dei um pedaço para minha mãe e dei um pedaço para minha mãe, pro meu pai. Só que o meu irmão também queria. E aí, o que meu pai fez? Ele pegou a parte dele, cortou no meio e deu um pedaço pro meu irmão e ficou com a outra. Então, aqui está assimétrico, ou seja, as partes não estão iguais. Então, nesse caso aqui, ela não pintou a quarta parte, tá? E vocês vão fazer aqui, ó, com a C. Vocês vão observar se as partes estão iguais. Com a D, com a E e com a F, tá? Então, elas têm que ser simétricas, tá? Elas têm que ser iguais. Se elas forem assimétricas, elas não estão pintadas a quarta parte. Então, vocês observem e coloquem aqui embaixo para mim, tá? No exercício 2, o que a gente precisa fazer? Ó, eu vou fazer aí com vocês, tá? Marcela disse para sua mãe que pintou a terça parte de cada figura. Você acha que ela acertou? Por quê? Como que eu faço para saber se ela pintou a terça parte? Gente, ó, terça parte é a terça parte do caso aqui, ó, das figuras, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Contar tudo, ó. Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. A minha figura está dividida, vou fazer aqui, ó, gente, só para ter espaço, em 12 partes, tá bom? Dessas 12 partes, eu vou contar aqui a terça parte. Então, se é terça parte, é o número 3, tá? Então, eu vou dividir por 3. Uma bala, eu não divido para 3. Então, 12 sim. Lá na tabuada do 3, qual o número que dá o 12? 3 vezes 4, 12, certo? Então, no caso aqui, ó, a minha terça parte são 4 partes. A letra A, 1, 2, 3, 4. Então, aqui, ó, ela pintou realmente a terça parte. Vamos observar a segunda, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Novamente, vai se repetir essa conta, ó. São 12 pedaços, eu estou calculando a terça parte. Então, eu divido por 3, que vai dar 4. Só que aqui ela pintou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela pintou a terça parte? Não, ela não pintou, tá? E a minha última aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui também são 12 partes. Eu vou calcular por 3, que é a minha terça parte, que vai dar 4. Então, se eu olhar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela pintou 6 partes. Ela pintou a terça parte? Não, tá bom? A única que está correta é essa daqui, tá? Então, ó, Marcela disse para sua mãe que pintou a terça parte de cada figura. Você acha que ela acertou? Não. Por quê? Porque ela deveria ter pintado 4 partes de 12, né? E só apenas na A que ela fez isso. Então, vocês vão responder aí que é apenas a letrinha A, tá bom?
e façam o de cima. E no final do dia eu mando a resposta para vocês.